A Prefeitura está com um novo padrão de qualidade nas novas escolas e creches Escolas Recife. Ambiente climatizado, equipamentos modernos, merenda de qualidade acompanhada por nutricionistas. Uma nova realidade da educação que está chegando nos bairros e vai para todo o Recife. A estrutura é ótima e a equipe é excelente. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. Olá, caros alunos. Estamos aqui para mais um encontro a fim de resolvermos algumas questões nos moldes, nos parâmetros do Exame Nacional do Ensino Médio. E aí nós começamos com a questão de número 1, que aborda a competência 7, habilidade 21. Na questão de número 1, você percebe aí um daqueles puxadores de papel muito comuns em banheiros públicos, Você puxa as toalhinhas de papel, enxuga as mãos normalmente, e aí você vê que esse puxador de papel, ele tem um desenho da América do Sul aí, pelo que está demonstrando. E aí você percebe que à medida em que os papéis vão sendo puxados, você vai vendo que a parte verde, que é inerente à cor do papel, vai desaparecendo. Então o que acontece? Eu vou utilizando o papel, utilizando, e o verde vai sumindo. Então eu tenho aí uma relação implícita que me cabe entender. Qual é essa relação implícita? Ora, está nítido. Eu tenho que pegar a ideia de que, à medida em que eu uso os recursos naturais para a produção de bens industrializados, como, por exemplo, o papel, a partir da celulose extraída das árvores, então, quanto mais papel eu consumo, maior a demanda de matéria-prima que eu vou precisar para produzir mais papel. Então, isso aí vai gerar um desmatamento cada vez maior e o verde tenderá a desaparecer. E aí ele pergunta: a imagem da análise acima fez parte de uma campanha sobre a conscientização da humanidade quanto ao uso indevido de recursos naturais renováveis e não renováveis. Quanto à ideia exposta pela imagem em questão, infere-se que a. O uso indiscriminado de elementos usuais no cotidiano, no caso o papel, a toalhinha de papel, pode refletir futuramente em algum tipo de catástrofe natural. Item perfeitamente viável, perfeitamente correto, porque é aquela história. Quanto mais utilizamos de forma indiscriminada, maior a demanda de matéria-prima, ou seja, a consequência futura seria exatamente um impacto de caráter ambiental. Logo, o item A é a nossa resposta sem sombra de dúvidas. Nós partimos agora para a questão de número 3. Questão de número 3 abordando aí o texto publicitário. E ela diz o seguinte: as imagens seguintes fazem parte de uma campanha do Ministério da Saúde que expõe os efeitos do alcoolismo no trânsito. A primeira imagem tem uma campanha que diz: foi a última saideira dele. Não dirija depois de beber. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Logo depois, você vê um carro batendo num copo contendo cerveja, como se fosse um obstáculo que possibilita a colisão. E aí, no texto verbal diz: não deixe a bebida mudar seu destino. Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia. E aí ele diz o seguinte: o emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual adota como uma das estratégias persuasivas, ou seja, como uma das estratégias de convencimento. A. Evidenciar o descaso das pessoas com os bens materiais na sociedade contemporânea. Absurdo. Os dois textos tentam conscientizar a população acerca dos riscos de se beber e de sair dirigindo por aí, ou seja, dirigir embriagado, alcoolizado. Item B. Indicar com precisão a quantidade de álcool que pode desencadear um acidente. Como a gente sabe, aí, pelo nosso conhecimento de mundo, qualquer quantidade de álcool hoje pode ser arriscada, associada à direção, associada a trânsito. E outra coisa, a propaganda nem sequer aborda a questão quantitativa do álcool, ela aborda a simples possibilidade de ingestão do álcool e, consequente, associação ao trânsito. O item C diz: apontar para o aspecto escatológico e pouco educativo das campanhas do Ministério da Saúde. De maneira alguma, a campanha perfeitamente acessível, que mostra de uma forma didática a questão dos riscos que a bebida pode trazer para o condutor de um veículo. O item D diz o seguinte: mostrar a relação direta entre o uso de álcool e os acidentes de trânsito. Está aí a nossa resposta. As duas imagens, associando aí a ideia do texto verbal e do não verbal, o imagético
e a linguagem escrita tendem a tentar nos mostrar, como receptores dessa mensagem, os riscos diretos de se consumir bebida alcoólica e de sair dirigindo por aí. Ou seja, a ideia de que a consequência pode ser mais drástica do que o que se espera, ok? Vamos agora para a questão de número 5, abordando a competência 7 e a habilidade 23. Inferir em um texto quais são os objetivos do seu produtor e quem é o seu público-alvo pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. E a questão 5 tem uma imagem de uma campanha do governo contra a esquistossomose e diz o seguinte: esquistossomose mata. Se você se cuidar, ela não vai te pegar. Logo abaixo tem os dizeres: doença grave transmitida ao homem pelo contato da pele com águas contaminadas. O homem doente transmite a esquistossomose através de suas fezes contaminadas em rios, lagos e açudes. No lado direito do cartaz, do anúncio, ele diz: evite o banho e a pesca em águas com caramujos. Lave a roupa no tanque. Use a privada para fazer suas necessidades. Lave as mãos antes de fazer suas refeições. Beba água tratada. E aí você vê a imagenzinha da água saindo do filtro, água sendo fervida, enfim. E aí ele diz: o texto apresentado na imagem é de uma propaganda veiculada no estado da Paraíba. Esse gênero textual utiliza-se da persuasão com uma intencionalidade específica. O principal objetivo desse texto é, ora, nós temos aí uma campanha publicitária com o intuito de vender uma ideia, de convencer a população, né, a se mobilizar a respeito de uma campanha sobre os cuidados com relação à esquistossomose, uma doença perigosa, e ele ensina como você deve proceder para não adquirir essa doença. Então vamos ver qual é o principal objetivo do texto. A. Ratificar, ou seja, confirmar que o surgimento de casos de pessoas com esquistossomose se deve ao fato de a população desconhecer o agente causador? Ora, não. A propaganda ela não quer confirmar, ela quer ensinar, ela está tentando mostrar como proceder com relação aos comportamentos inerentes de modo que a sociedade não adquira a doença. B. Convencer as pessoas a se mobilizarem com o intuito de evitar o contato com o agente causador da doença. Está aqui a nossa resposta. Mobilização, convencimento, tentar mostrar para as pessoas as possibilidades de educação, né? Esse panfleto ele tem um caráter educativo, de convencimento através da instrução, ok? Tanto que tem um caráter injuntivo também, além do caráter referencial, de mostrar conhecimentos acerca, né, da definição da doença, ok? Então a quinta questão, o item B de bola, é a nossa resposta. A questão de número 11 começa com um texto muito engraçado aí do analista de Bagé, uma personagem fantástica de bom humor, que diz o seguinte: o analista de Bagé 2. Contam que outra vez um casal pediu para consultar juntos o analista de Bagé. Ele, a princípio, não achou muito ortodoxo. Quem gosta de aglomeramento é mosca em bicheira, mas acabou concordando. Se abanquem no mas. Mas que parelha buenatia, tchê. Qual é o caso? Bem, disse o homem, é que nós tivemos um desentendimento. Mas tu também é um bagual. Tu não sabe que em mulher e cavalo novo não se mete a espora? E aí ele diz: no texto o autor desenvolve, além de uma reflexão literária, uma outra sobre a língua portuguesa. Com base nesta é possível inferir que... Olha, você vê um texto aí que usa uma série de expressões típicas da região sul. Então é uma questão que aborda a ideia da variante linguística, a variação linguística. E cada forma de utilização da linguagem representa um modo de comportamento de cada personagem. Tanto que você vê o analista de Bagé, né, ele tem aquele traço mais rústico, com expressões bem gauchescas, por assim dizer, né? E aí ele diz o seguinte, no item A: é possível inferir que ele faz uso da diversidade linguística brasileira para definir a psicologia de seus personagens, ou seja, a psique, a mente, o modo de comportamento de cada personagem. O item A é a nossa resposta aí de cara. O item B diz, apropria-se da oralidade para mostrar quão terrível é a desobediência à norma culta. Falso, é preconceito linguístico. C. Demonstra que o desrespeito ao padrão normativo da língua ocasiona ausência de coerência, mais uma forma de desrespeito linguístico. D. Aponta os estrangeirismos à fronteira como empecilhos para o ato comunicativo. De modo algum, houve comunicação sem falha. E o item E defende uma visão homogênea da língua calcada na obediência aos padrões cultos da língua. E onde é que fica a variação linguística nesse caso aí? Realmente o item A se consagra como o nosso item verdadeiro na 11ª questão. Ok?
Partamos agora para a questão de número 14, que tem um texto chamado 500 anos que diz: 500 anos o Brasil é uma vergonha, polícia fuma pedra, moleque fuma maconha. Dona Cegonha entrega mais uma princesa, mais uma boca com certeza que vem à mesa. Onde cabe um, dois, cabe três. A dificuldade entra em cena outra vez. Enquanto isso, o playboy folgado anda assustado. Deve estar pagando algum erro do passado. Assalto, sequestro, é só o começo. A senzala avisou. O Mauricinho hoje paga o preço. Sem adereço, desconto ou perdão. Quem tem vida decente não precisa usar o oitão. É, doutor, seu Titanic afundou. Quem ontem era caça, hoje pá é o predador. Enfim, eu li só um trechinho para a gente ter uma noção desse texto aí, bem crítico, né, do grupo Racionais MCs, uma música com um título chamado 500 anos, bem sugestivo, fazendo alusão à questão das mudanças com relação ao achamento do nosso país. E aí a questão aborda também a questão da variação linguística e diz o seguinte: nota-se que a variação linguística predominante no texto anterior é classificada como sociocultural, pois a. expõe traços específicos de determinado grupamento social, não desmerecendo sua importância e promovendo o entendimento de diferentes possibilidades comunicativas. Ora, quando eu falo de variação linguística, eu falo de possibilidades, eu não falo de uma questão hierárquica. Não existe esta variação como a melhor, aquela variação linguística como a pior, não existe isso. Existem variantes linguísticas e cada qual merece o seu respeito. E o item A mostra que realmente é o item verdadeiro, a exposição de traços específicos de determinado grupo social que não desmerece a importância e promove o entendimento de diferentes possibilidades comunicativas. Isso aí é especificamente a própria definição de variação linguística. Realmente o item A não tem nem para onde corrermos, é a nossa resposta, ok? E aí vamos para a questão de número 15, que tem um texto de Chico Viana falando sobre problemas semânticos nas redações. Problemas semânticos são graves porque comprometem o rigor da expressão. Quem não acerta no uso das palavras acaba dizendo o que não quer ou não dizendo nada. As falhas semânticas decorrem, na maior parte dos casos, do desconhecimento do sentido e da confusão entre parônimos. Parônimos, palavras próximas, parecidas na escrita e na pronúncia. Um exemplo do primeiro caso: a adolescência é o período de maior fragilidade do indivíduo, pois se este se encontra favorável a influências alheias. Favorável é propício, que favorece, e não cabe nesse contexto. O aluno quis dizer que adolescente é suscetível, receptível à influência dos outros. Afirmar isso é uma coisa. Outra é sugerir que a pessoa nessa faixa de idade não se opõe aos que a influenciam. Sabe-se que, assim como todas as outras variedades linguísticas, a que recebe denominação de padrão também apresenta uma série de especificidades. No caso do texto extraído da revista Língua Portuguesa, o uso da norma padrão pode ser notado. Ora, só isso, ele quer saber onde é que nós encontramos a norma padrão nesse texto, nesse fragmento que nos foi apresentado. A. Na obediência às regras gramaticais, como é possível observar em problemas semânticos são graves. Ele manteve o paralelismo, a concordância perfeitamente. Então houve aí perfeitamente, nitidamente, a questão da concordância, do respeito à norma culta no item A. Já posso até marcar como nossa resposta. Se eu olhar os outros itens, olha aí, no item B, no grande número de neologismos. Neologismos já foge um pouco do princípio da norma culta, então desconsidere o item B. C, no emprego de expressões regionais, como em semântica e faixa de idade. Primeiro, que expressões regionais são variações linguísticas e semântica e faixa de idade não são expressões regionais. D, no uso de termos técnicos, como em redações e expressão. Bem, isso aí não é garantia de respeito à norma culta especificamente. E o item E, na abordagem de um assunto ligado ao universo das ideias, como é possível constatar em a adolescência é o período de maior fragilidade do indivíduo. Será que é porque um texto está associado ao universo das ideias que ele obrigatoriamente vai ser considerado um texto que respeita a norma culta? Não necessariamente. Então, realmente, a questão de número 15, você pode marcar aí, item A de Ari de Sá é a nossa resposta. Ok?